Primeiro, eu acho que fica evidente que trata-se de uma ironia. A pessoa que fala que não passa o Dia dos Mortos com o defunto está sim lamentando, ao contrário, por negação, a ausência de um namorado. Primeiro eu quero falar com vocês, olha gente, eu estou num lugar que se chama Albergue Serra da Capivara, é no interior do Piauí. E aí, olha que lugar agreste, é bastante seco aqui. Aliás, está bastante seco porque estamos na época do inverno e no interior do Brasil a época do inverno é justamente a época que não chove. O sol nasceu há pouquíssimo tempo. Eu estou achando o lugar lindo, espero ter muitas histórias para contar aqui da Serra da Capivara. Ontem o caminho foi bastante interessante para mim, porque nós passamos por regiões bastante, excessivamente inóspitas no Brasil. Inóspitas pensando que eu sou um urbanoide acostumada a comprar comida no hortifruti que fica a 50 metros de casa. Então a vida aqui parece ser mais dura. E aí a gente fica se questionando por que as pessoas que moram aqui. Dá um questionamento bastante. Não conversei com ninguém ainda para poder perguntar, mas estou ansiosa para poder fazê-lo. E talvez a resposta seja o amor também, né? Talvez eles tenham amor pela terra, da mesma forma como eu tenho amor pela minha ruazinha cheia de restaurantes. Aí estava falando dessa coisa da ironia de você querer ter alguém para passar o Dia dos Namorados namorando e disfarçar isso através de uma construção, sei lá, jocosa, interessante. É um jeito de lidar com a relação, né? É um jeito. A outra questão é a coisa daqueles namoros fakes. No consultório eu já vi bastante isso, de pessoas que ficam ansiosas pela data, então dão um jeito de simular um relacionamento amoroso para que nesse dia elas estejam acompanhadas. Também é um outro jeito de lidar. Mas o que eu estava pensando com a minha colega Juliana Febreiro, lá na escola de psicanálise, é que o interessante, e nós psicanalistas nós temos muita resistência a esses pensamentos fixos, vocês sabem, mas ao mesmo tempo a clínica acaba nos oferecendo alguns parâmetros de realidade, alguma interpretação mesmo, alguns focos que nos parecem bastante interessantes quando são aplicados. E nesse aspecto, nós estávamos refletindo outro dia, antes de eu viajar, que o interessante seria que as pessoas reconhecessem a época histórica em que nós estamos e fossem capazes de pensar o amor não como uma relação complementar, mas como uma relação constitutiva. O que eu quero dizer com isso? É antiga a nossa concepção de que quando você encontra o amor, você está completo. Ou seja, você é uma parte que precisa de um outro para se sentir completo. De onde eu conheço, isso deve ser uma tradição humana super antiga, mas eu conheço isso bastante dos textos de Platão. Tem lá um dos personagens do Platão que fala que os deuses nos fizeram completos, nós éramos esferas, e aí num dado momento um deus sentiu inveja da nossa completude e nos dividiu ao meio. E isso explicava porque nós vivíamos pelo mundo procurando nossa outra metade. Gosto da explicação, vai bem naquela lógica, no nosso vocabulário mais brasileiro, vem aquela ideia de encontrar a tampa da minha panela, mas o raciocínio é um raciocínio de parte, é um raciocínio de incompletude. Você não é inteiro. Quando nós pensamos no sentido de humanidade, é verdade. A humanidade é composta por dois. Mas nós estamos num momento nosso, um momento de desenvolvimento biológico, social, psíquico, que
possibilita, aliás, que exige o desenvolvimento do indivíduo. Ou seja, é quase improvável que você, sendo parte, você vá encontrar alguém para complementar suas faltas. Aliás, esse é o nosso dilema. Nós conhecemos alguém, projetamos aquele vocabulário psicanalítico. Eu pego alguma coisa que está em mim e coloco em você. Eu coloco em você meus sonhos, minhas expectativas, eu coloco em você o preenchimento das minhas faltas. Você vai ser o responsável ou a responsável por preencher em mim aquilo que eu sinto que não tem. E aí é geralmente onde todos os relacionamentos falham. Se você não estiver disposto a contracenar, porque trata-se de uma encenação, contracenar comigo no cenário das minhas faltas, eu não tenho vocabulário para me relacionar com você. É aí que entra a análise, para que eu reconheça as minhas faltas e reconheça que as minhas faltas, tendo sido estabelecidas por mim, elas só podem ser preenchidas por mim. Não tem um outro que vai dar conta do preenchimento do que eu sou. Até porque não tem um outro capaz de compreender o que eu sou. Compreender no sentido da raiz da palavra, sabe? Aquele abarcar a totalidade de como eu me expresso na realidade. Isso é todo meu e é todo mutável. Então, se eu não me responsabilizar por isso, não tem nenhuma chance de outro ser humano, aliás, de outro ser vivo, aliás, de qualquer outra coisa, que não seja os limiares, as virtudes, as capacidades da minha própria consciência, serão capazes de me satisfazer. Eu sei que é sempre difícil falar isso para alguém que está carente, porque quando a gente está carente, a gente pensa assim: se eu tivesse um abraço, eu estaria bem. Mas se você lembrar dos momentos em que estava sendo abraçado, em que estava sendo abraçada, você vai se lembrar que você deve ter pensado alguma coisa assim: se esse abraço estivesse acontecendo em Paris, eu estaria mais feliz. E se por acaso você teve a felicidade de ser abraçada amorosamente em Paris, você deve ter pensado, mas a gente não está no cenário certo, a gente devia estar na Champs-Élysées ou, sei lá, de frente para a Torre Eiffel. E aí, se você estava em Paris mesmo, você estava diante da Torre Eiffel sendo abraçado, e eu tenho certeza que você pensou assim: puxa, mas o dia hoje está tão cinza, podia ser um dia claro daqueles. Ou seja, é da nossa estrutura a insatisfação. Eu creio que isso nos movimenta no sentido de que isso nos faz ter essa ânsia de transformar um mundo que é tão humana. Isso provavelmente motivou as pessoas há 100 mil anos atrás, nesse sítio arqueológico que eu vou visitar hoje, a transformar a realidade da parede das cavernas através das pinturas. Não é uma característica negativa, mas no cotidiano ela pode ser bastante disfuncional, porque esperar de um outro fora de você que ele te preencha é se condenar à insatisfação. Por outro lado, quando nós estamos falando de realidades constitutivas, eu penso que é o reconhecimento do outro como alguém que age em você, ou seja, aquilo que eu estava falando no outro vídeo, que movimenta o seu organismo, que te acalma, que te aquece, mas do qual você não precisa. Não precisa como necessidade fisiológica, sabe? Não precisa como realidade mental. É uma aposta para mim muito importante e eu sei muito difícil de fazer. É abdicar do outro como necessidade, assumir a responsabilidade por todas as necessidades que se tenha e aderir ao outro como fonte de prazer. Por que eu quero estar com você? Porque eu preciso? Não, não é porque eu preciso, é porque eu quero, é porque eu gosto, é porque as sensações que você me propicia me ampliam, me regeneram, me apresentam para mim de uma forma nova, de uma forma
diferente, às vezes até um pouco sofrida. Todo mundo que já se apaixonou, todo mundo que está em processo de apaixonamento, sabe que gostar de alguém não é uma experiência tranquila, uma experiência bonita. Gostar de alguém escatológico, você fica se misturando nos líquidos da outra pessoa, você fica completamente estável, porque a partir do momento que você... instável, porque a partir do momento que você gosta de alguém, você fica se questionando se aquela pessoa gosta de você, se você é suficiente para ela, se ela é suficiente para você. Tem todo um grau de instabilidade que eu creio que acompanha mesmo as pessoas mais bem estabelecidas no próprio psiquismo. E essa instabilidade, para mim, ela é constitutiva no sentido de apresentar para minha estrutura, realidades que ela não teria se não no enfrentamento com o outro, no enfrentamento com o mundo, na relação com o mundo. E eu não gosto que a gente tenha no relacionamento aquela visão poetizada de que tudo é lindo e de que tudo vai dar certo. Isso é a visão de quem não se relaciona. Quem só se relaciona consigo mesmo, aliás, até se relacionando só consigo mesmo, a gente não consegue manter essa perspectiva de que sempre está tudo bem. Se o relacionamento consigo mesmo já tem sempre conflitos, imagina com o outro. Só que eu penso que esse conflito pode ser delicioso, justamente se ele for visto sob a perspectiva de algo que está me transformando e me tornando mais próxima do que eu tenho como potencial. Eu acredito que o ser humano não é uma entidade pronta, ele é um devir. E esses encontros com o outro, esses encontros com a realidade, é o que possibilitam o aflorar desse devir. A ideia de alguém que me constitui ou que me oferece experiências constitutivas é essa. Alguém que vem não para preencher o que eu não tenho, mas alguém que vem me apresentar o que eu sou a partir do que ele é, a partir do que ela é. A gente sai do campo da necessidade e entra no campo do reconhecimento, reconhecimento de si mesmo e reconhecimento do outro.